Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler a Bíblia. Hoje é sábado, dia 26 de abril de 2025. E a nossa leitura de hoje é do capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Convido você já a abrir a sua Bíblia. E diz-nos a palavra de Deus: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão, rei de Israel. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Não se sabe exatamente por que o rei mandou que a sua esposa fosse disfarçada. Parece que ele não queria ser reconhecido, ou que a esposa fosse reconhecida como a mulher do rei, talvez porque ele sabia de que andava em desobediência a Deus, tentou enganar. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. Então, pediu para a esposa dele ir consultar o profeta Aías. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente. Você deve responder-lhe assim e assim. Deus já deixou Aías de sobreaviso do que ele deveria dizer para a mulher do Jeroboão. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Deus já avisou que ela ia entrar disfarçada, né? Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Porque está esse fingimento? Imagina o susto da mulher do Jeroboão quando Aías se referiu a ela assim. Fui encarregado de dar más notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Provavelmente por isso mesmo Jeroboão já pressentia que a palavra de Aías ia ser dura para ele. Por isso ele tentou mandar a mulher disfarçada lá. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Eu estava indignado pela idolatria de Jeroboão. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. A palavra foi dura. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Ele tinha vindo consultar, saber o que acontecia com o menino que estava doente, né? E agora ele diz, quando ela voltasse para casa, pusesse os pés na cidade, a criança ia morrer. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O pessoal era mau, porque o único era essa criancinha aqui que estava doente, em quem Deus achava alguma coisa boa ainda. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão.
O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. Então a sentença era para a própria nação de Israel, que havia seguido o rei na idolatria, e ele disse que iria desarraigar a família para além do Eufrates. O Eufrates era o limite, um possível limite da terra prometida, distante, né, para dizer que ele seria levado para bem distante, né, para a Síria, né, que é para onde foi levado. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a palavra do profeta foi bastante dura. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Não teve jeito, o menino morreu mesmo, como havia sido dito. E isso aí era uma prova de que a profecia contra Israel e contra a família real ia acontecer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com os seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Agora começa o reinado do Nadab, filho de Jeroboão, sobre Israel. Roboão, filho de Salomão, agora a história muda para Roboão lá em Judá. O reino está dividido. Jeroboão estava reinando em Israel e Roboão em Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. É interessante esse detalhe aqui, que o Roboão, filho de Salomão, não era filho da rainha oficial, que era filha de Faraó. Ele era filho de uma amonita. E aí note que não era alguém do povo de Deus, que foi o pecado de Salomão. Casar-se com mulheres, primeiro com uma grande quantidade de mulheres, e segundo, com mulheres que não eram de Israel, coisa proibida pela lei de Deus. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Israel aqui, Judá se afastando de Deus também. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados, sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Então, Judá, aqui, sob o reinado de Roboão, cai na idolatria. Havia no país até prostitutos cultuais. Havia alguns deuses cananeus cujo culto envolvia orgias sexuais. Judá, no caso aqui, se envolveu com isso. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Agora Sisaque, rei do Egito, ataca Israel e vence Israel na guerra e ainda leva os utensílios do próprio templo, ou seja, o templo foi profanado. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos. Em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, rei de Israel.
Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Então esse capítulo é muito triste, daqui para frente nós vamos ver muito isso. Mostrando o povo de Deus se afastando de Deus agora sob o domínio dos reis. Mesma coisa que praticamente que aconteceu na época do domínio dos juízes. O povo desobedecia a Deus, Deus mandava o castigo. O povo se arrependia, Deus então restaurava o seu povo, lá na época dos juízes. Agora com os reis, inclusive o reino dividido, nós vamos ver Judá intercalar alguns reis, alguns servindo a Deus, né? E outros que caindo na idolatria, juntamente com o povo de Israel, né? E entre o povo de Judá. E no reino de Israel, os reis vão só se afastar cada vez mais de Deus. O povo, a nação de Israel vai se afastar cada vez mais de Deus, a ponto de que vão ser levados em exílio e a parte da nação vai ser extinta. O detalhe é que várias daquelas tribos, representantes daquelas tribos, vão se mudar para o reino de Judá. Então o reino de Judá se torna o verdadeiro reino do povo de Deus, no final das contas, que vai cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Mas nós vamos acompanhar esta triste história. Só que em Judá nós vamos ver alguns reis se voltando para Deus de todo o coração, né? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, Senhor, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela vida, pela noite de descanso e pelo novo dia, pela nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Muito obrigado por esse meio de comunicação que nos une e que nos permite, ó Deus, alimentar o nosso espírito com a sua palavra e também buscar a sua face em oração uns pelos outros nesta hora. Portanto, Pai, que a sua bênção esteja sobre o seu povo, sobre cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pela Giovana, pela sua gravidez, ó Deus, cumpra o seu propósito na vida da Giovana e do seu bebê. Ó Deus, cuida da Letícia, cuida da irmã a Luzinete, ó Deus, abre as portas para a cirurgia que ela precisa fazer nos olhos. Ó Deus, alcança a família da irmã Luzinete, toda a sua família, com a sua salvação. Aqueles que estão desviados, aqueles que nunca se converteram, sejam tocados pelo Espírito do Senhor, levados ao arrependimento e a entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, colocamos diante do Senhor a vida da irmã Valderice, da irmã Lídia, ó Deus, cada um destes que está enfermo, lincomeia, cuida, toca, liberta, transforma, opera poderosamente nestas vidas, ó Deus, nessas famílias, segundo a necessidade de cada um. Opera sobre a vida do Paulo ali naquele hospital, cuida, meu Deus, toca na sua vida, faça um milagre a seu favor, use os médicos, os medicamentos para a restauração da saúde, da vida do Paulo. Ó Deus maravilhoso, nós colocamos diante do Senhor os nossos familiares que não estão trilhando nos seus caminhos. E aí clamamos pelos filhos e nora da irmã Maria Luzmar, pelos filhos da irmã Marlene, pelos familiares da irmã Silvia, pelos familiares da irmã Raquel. Ó Deus, clamamos por aqueles casais pelos quais temos intercedido, para que haja harmonia entre eles. E rogamos que aqueles que estão desviados se voltem para o Senhor, que os que não são convertidos venham a se converter. Clamamos em nome de Jesus pela vida da dona Naí, na sua idade avançada. Opera a seu favor. Que em algum momento de lucidez ela lembre-se de Jesus e abra seu coração para o Senhor. Ó Deus maravilhoso. Clamamos em nome de Jesus por cada uma dessas situações. Abra as portas para que a irmã Nájila possa ser chamada para ocupar a
função para a qual passou naquele concurso. Abre porta de um novo trabalho para o irmão Julião, em nome de Jesus. Ó Deus, opera a favor da irmã Aldair, ó Deus, restaurando a sua perna que foi fraturada. Ó Deus, opera a favor do Agostinho no seu tratamento contra o câncer. Ó Deus, sobre a esposa do pastor Alzemar. Entregamos cada uma dessas vidas nas mãos do Senhor. Opera a favor do João Marcos, ó Deus, com aquela dor que o acomete, dá-lhe uma resposta positiva por parte dos médicos que achem a solução para aquele problema que o afeta de maneira tão forte. Ó Deus maravilhoso, ouve-nos, Senhor, segundo a riqueza da sua graça. Que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe tem sido apresentada aqui, mesmo aquelas que nós não nos lembramos, mas o Senhor conhece a cada uma. Clamamos, ó Deus, pela família da irmã Ana Lúcia, pela sua filha Ana Beatriz, por cada um dos seus filhos, para que se voltem para o Senhor. O Senhor os atraia para si. Clamamos por saúde para a irmã Maria Luzimar, para o irmão Raimundo Nonato, opera a favor dos seus servos, ela na sua idade já avançada. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrificou-se em nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, para que nós tivéssemos livre acesso à sua presença, fomos transformados em seu povo, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que, ó Deus, possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que for e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.